Meu vizinho jogou um pedaço de carne envenenada pro meu cachorro. Só que ele não sabia que o Thor é um K9 aposentado da SWAT. Agora ele entendeu por que o muro da minha casa é tão alto. Moro em East Dallas, num bairro simples. Sou o sargento Mike Harris, aposentado da polícia. Trabalhei 20 anos na linha de frente até que uma bala de rifle atravessou meu joelho numa batida em Oak Cliff. Aquilo me tirou das ruas, mas não me tirou do serviço. Pelo menos não completamente, porque eu não saí sozinho. Trouxe comigo o meu parceiro, Thor, um pastor belga malinois de 35 quilos treinado pela SWAT. Servimos juntos 6 anos. Ele já rastreou drogas, perseguiu fugitivos e me salvou a vida 2 vezes. Quando se aposentou, eu o adotei oficialmente. Para a vizinhança, o Thor é só um cachorro grande e assustador que fica quieto o dia inteiro. O que ninguém imagina é que aquele animal tem mais treinamento tático que muito guarda de shopping. Nossa rotina é quase militar. Acordamos às 5, fazemos uma caminhada curta, meu joelho não deixa forçar. Depois ele come a ração pesada na balança. Thor não late à toa. Cão de polícia sabe que latido gasta energia e denuncia a posição. Ele só faz barulho quando há uma ameaça real. E foi por isso que o que aconteceu me pareceu tão estranho. O vizinho da casa 6 se chama Rick Carlson. Mudou-se há uns 8 meses. O sobrado dele é cercado por câmeras, muros altos e um portão de aço que sobe e desce rápido demais. Diz trabalhar com peças automotivas, mas só recebe visitas à noite. Nunca deu bom dia a ninguém. Desde que chegou, cismou com o Thor. Vivia gritando por cima do muro. "Esse cachorro seu não cala a boca! Passei a noite sem dormir." Eu olhava nas câmeras. Thor dormia pesado, nem se mexia. "Você deve estar ouvindo outro cachorro, Rick." Respondia, tentando manter a paz, mas ele insistia. "É o seu sim. Se você não der um jeito nesse bicho, eu dou." Achei que fosse só um vizinho chato. Até aquela terça-feira. Tinha saído para fisioterapia e deixado o Thor no quintal. Minha casa é segura. Muros de concreto, portão automático rápido, câmeras em todos os ângulos. Quando voltei, perto do meio-dia, encontrei o Thor deitado na varanda, em posição de alerta, olhando fixo para algo no chão. Cheguei perto. Meu estômago gelou. Era um pedaço generoso de carne crua, provavelmente uma picanha ou filé de primeira, mas havia cortes profundos, e dentro deles, pequenos grânulos azul acinzentados. Chumbinho. Veneno. Senti o gosto metálico da raiva na boca. Se fosse um cachorro comum, teria engolido aquilo numa bocada e morrido em minutos, em convulsão. Mas Thor não é cachorro comum. No treinamento da SWAT, cães aprendem a recusar comida que não venha do condutor. Você pode jogar o melhor bife do mundo. Ele vai cheirar, identificar e ignorar. Olhei para ele e sussurrei. "Bom garoto." Peguei luvas, pus a carne num saco plástico e fui direto ao meu sistema de câmeras. Tenho um DVR cobrindo cada canto da propriedade. Hábito de quem já tomou tiro por descuido. Rebobinei a filmagem das 10 da manhã. E lá estava. Uma mão surgiu por cima do muro segurando a carne. A mão balançou, depois lançou a isca para o quintal. No pulso, um relógio dourado enorme. O mesmo que o Rick usava sempre que vinha reclamar. Salvei o vídeo na nuvem e num pendrive. Meu primeiro impulso foi simples. Pegar a pistola e fazer o vizinho engolir a carne. Mas respirei fundo. Deixei o policial falar mais alto que o instinto. Por que ele faria isso? Ninguém joga veneno no quintal de um ex-policial armado só porque o cachorro late. O risco é grande demais. Rick sabia quem eu era. E sabia o que o Thor podia farejar. Lembrei das noites em que Thor ficava inquieto perto do muro. Ele não rosnava. Só erguia o focinho, farejava e ficava tenso. Achei que fosse gato. Agora percebi que era cheiro de produto químico, metal, óleo. Rick não estava irritado com barulho. Estava com medo de ser descoberto. Liguei para o meu antigo parceiro da polícia, Jake Mendes, que hoje trabalha na inteligência. "Jake, preciso que você cheque uma placa e um CPF. É coisa quente." Ele respondeu rápido. "Manda tudo." Desliguei e olhei para o Thor, que me observava atento. "O vizinho achou que podia te calar, parceiro. Agora ele vai aprender do pior jeito porque meu muro é tão alto." No fim da tarde, ouvi o portão de aço do Rick subir. Logo em seguida, um som familiar, maçarico aceso. Aquele sopro de gás comprimido e cheiro de metal queimando. Quem usa maçarico numa terça-feira à tarde em casa? Thor se levantou, orelhas erguidas, corpo tenso. Ele farejava o perigo. E o faro dele nunca erra. Enviei mensagem pro Jake. "Tem coisa pesada rolando aqui." Sentei na cadeira, observando o monitor das câmeras. Meu joelho latejava,
mas minha mente estava fria. Rick jogou veneno achando que ia eliminar um cachorro. O que ele fez foi declarar guerra a um ex-sargento da SWAT e ao cão mais disciplinado que já conheceu. E naquela noite, enquanto a vizinhança dormia, eu soube que a carne envenenada era só o primeiro movimento de algo muito maior. A noite caiu pesada sobre East Dallas. O tipo de silêncio que só existe em bairros onde todo mundo finge que não vê nada, mas eu via. E o Thor também. Por volta das 2 da manhã, o som começou de novo. Aquele assobio de gás, o estalo do metal sendo cortado. Não era um som de oficina comum. Era maçarico profissional dos grandes usado para desmontar carro. Fui até a cozinha, apaguei todas as luzes e olhei pela janela dos fundos. Dava para ver o clarão avermelhado refletindo nas telhas do vizinho. E no ar, o cheiro inconfundível de aço queimado. Quem conhece esse cheiro nunca esquece. Thor andava de um lado para o outro, inquieto, orelhas em pé. Ele sentia o perigo antes de eu entender o que estava acontecendo. Peguei o telefone e mandei mensagem pro Jake Mendes, meu contato na polícia. Eles estão derretendo alguma coisa, Jake. E não é sucata. Tô ouvindo barulho de maçarico e serra. Isso aqui tá errado. Demorou uns 5 minutos até ele responder. Tô puxando o nome e a placa do Rick. Me dá 20 minutos. Enquanto esperava, fiquei sentado no sofá, olhando pro Thor. O peito dele subia e descia devagar, mas o olhar não saía da porta dos fundos. Aquela calma dele sempre me lembrava o tempo em que a gente entrava juntos em operação. Silêncio antes da tempestade. De repente, ouvi o portão do Rick se abrindo. Não todo. Só o suficiente para uma caminhonete passar. Motor desligado. Depois, silêncio de novo. E logo em seguida, o barulho de ferramentas. Desmanche. O miserável estava tocando um desmanche de carro roubado no meio do bairro. Agora fazia sentido ele querer envenenar o Thor. O cachorro estava farejando coisa errada há semanas. O relógio marcava 3h18 quando o Jake ligou de volta. Mike, teu vizinho tá sujo. O nome verdadeiro dele é Richard Carlson Jr., ficha antiga por receptação e fraude de seguro. A caminhonete dele tem placa clonada de um carro de Houston. Fiquei em silêncio por um instante. Então é isso. Ele não queria dormir, queria esconder o barulho. Quer que eu acione uma equipe? Ainda não. Quero ter certeza do que tá acontecendo antes. Desliguei e olhei pro Thor. Parceiro, parece que a gente vai trabalhar de novo. Peguei o binóculo tático que eu ainda tinha da época da ativa. Subi na laje e me escondi atrás da caixa d'água. Dali, eu tinha uma visão parcial do quintal do Rick. Não dava pra ver tudo, mas dava pra ouvir. E o som era claro. Maçarico, martelo e metal sendo arrastado no chão. De vez em quando, alguém ria baixo. O ar da madrugada trazia o cheiro de tinta, óleo queimado e algo mais. Solvente químico. Mistura típica de desmanche. Fiquei ali por quase 1 hora. Contei 3 carros entrando no portão dele em menos de 40 minutos. Entravam, o portão descia e o barulho do maçarico começava de novo. Era uma linha de produção noturna. Mas eu ainda precisava de provas. Gravei o som no celular. Tirei algumas fotos das luzes acesas e do portão subindo e descendo. Tudo o que pudesse mostrar que não era paranoia de aposentado. Às 7 da manhã, o Rick saiu de casa. Parecia exausto, com olheiras fundas. Carregava um saco de lixo preto, pesado, que tilintava metal por dentro. Ele jogou o saco na caçamba da obra da esquina e me viu varrendo a calçada. Bom dia, Rick. Falei alto, com um sorriso calmo. Ele parou, surpreso. Que foi, Mike? Nada demais. Só queria avisar que a dedetização aqui funcionou. Apareceram uns ratos mortos no quintal. Engraçado, comeram um pedaço de carne que caiu lá. Morreu todo mundo rapidinho. Deve ser veneno forte esse que anda circulando. O rosto dele empalideceu. Ele sabia do que eu estava falando, mas tentou disfarçar. Deve ser coisa da prefeitura. Deve ser. Dei um passo à frente, cruzando levemente a linha do muro. Olhei nos olhos dele. Outra coisa, Rick. O Thor andou agitado à noite. Parecia sentir cheiro de metal queimado e gasolina. Você anda reformando o carro de madrugada? Os olhos dele se moveram rápido. Desviaram, voltaram. Eu trabalho com peças, Mike. Faço uns serviços sob encomenda. Às vezes só tenho tempo à noite. Entendo. Peças automotivas, né? Só toma cuidado, amigo. Algumas peças vêm com rastreador de fábrica, e rastreador atrai visita inesperada. Falei com um meio sorriso. Só o bastante para ele entender o recado. Na linguagem da rua, visita inesperada podia significar polícia, ou coisa pior. Ele engoliu em seco, ajeitou o boné e entrou no carro. Saiu acelerando, sem olhar para trás. Fiquei ali,
encostado no portão, observando até ele sumir na esquina. Depois fui até a caçamba onde ele tinha jogado o saco de lixo. Peguei um par de luvas e abri o saco. Lá dentro, pedaços de carpete com sangue seco e pedaços de vidro estilhaçado. Meu estômago virou. Aquilo não era só desmanche, era carro roubado com vítima. Levei tudo pra dentro, tirei fotos, guardei as provas num pendrive. Depois mandei mensagem pro Jake. Confirmado. Sangue, vidro, carpete. Esse cara tá mexendo com carro de latrocínio. A resposta veio curta. Entendido. Vou falar com o capitão. Se prepara, pode dar ruim aí. O resto do dia passou arrastado. Fiz de tudo para manter a rotina normal, mas Thor não desgrudava de mim. Ele sentia a tensão. À tarde, deitei no sofá e cochilei por uns minutos. Acordei com o som do portão do Rick abrindo de novo. Levantei devagar, olhei pelas câmeras. Dessa vez não era caminhonete. Era um carro preto, sedã, vidros escuros. Parou em frente à casa dele, ficou ali por alguns segundos e depois saiu devagar pela rua. Mas antes de ir, o vidro de trás baixou só um pouco. Um brilho rápido, como se alguém tivesse tirado uma foto da minha fachada. Senti um frio percorrer a espinha. O Rick não estava mais trabalhando sozinho. Desliguei as luzes e fechei todas as janelas. Thor ficou ao meu lado, o olhar fixo no portão. Ele sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Peguei a pistola e verifiquei o carregador. Não porque eu quisesse atirar, mas porque sabia que, se aquele carro voltasse, não seria para conversar. A picanha envenenada tinha sido só um aviso. Agora o jogo estava começando de verdade. Naquela noite, o silêncio de East Dallas parecia falso. Era o tipo de silêncio que só existe quando algo está prestes a acontecer. O Thor não parava de andar pela sala. Pelas dele travavam no piso, o focinho apontado para a parede que divide minha casa da do Rick. E foi ali que eu entendi. Ele não estava farejando nada no quintal. O cheiro vinha de dentro da casa do vizinho. Combustível, metal, tinta, pólvora. Um cheiro denso, químico, que grudava na garganta. Olhei o relógio. 2h07 da manhã. O barulho do maçarico começou de novo. O mesmo padrão. Sopro, estalo, pancadas de martelo. Mas dessa vez, junto, veio um som de furadeira industrial. Thor rosnou baixo, o tipo de som que eu só ouvi dele quando estávamos em missão. Cheguei perto e sussurrei. Calma, parceiro. Vamos ver o que eles estão fazendo. Peguei meu celular e liguei pro Jake Mendes. Ele atendeu com voz sonolenta. Mike, são 2 da manhã, cara. Eu sei. Preciso daquele brinquedo que vocês usaram na operação do Pix. Aquele drone com câmera térmica. Silêncio por alguns segundos. Depois ele respondeu. Tá na reserva técnica. Pra quê? Porque meu vizinho tá montando um arsenal no quintal e eu quero prova, não suspeita. Jake soltou um suspiro. Se der problema, eu nem te conheço. Prometo que ninguém vai saber. 30 minutos depois, uma SUV preta sem identificação parou discretamente na minha rua. Um dos agentes desceu e me entregou uma maleta pequena por cima do portão. Dentro, o drone. Compacto, silencioso, pintura fosca. A câmera térmica dele detectava calor a 500 metros de distância. Respirei fundo. Olhei para Thor, que me observava como se entendesse cada palavra. Hora de trabalhar, garoto. Fui até o fundo do quintal, a parte mais escura, e liguei o drone. As hélices começaram a girar, produzindo um zumbido baixo, quase inaudível. Subi devagar, vertical, mantendo o controle firme. Em poucos segundos, ele já pairava a 50 metros acima do muro. A imagem no monitor era toda em tons de cinza, azul e laranja. E o que eu vi fez meu coração gelar. O quintal do Rick não era um quintal. Era uma oficina clandestina. A cobertura de zinco escondia boa parte, mas o calor escapava pelas laterais. Havia 3 veículos lá embaixo. 2 brilhavam em laranja intenso, motores ainda quentes. O terceiro, frio, estava sendo trabalhado. Aproximei a imagem. 3 homens em volta da SUV. Um deles segurava uma chapa de metal retangular incandescente, soldando na lateral do carro. Blindagem artesanal. Eles estavam transformando uma caminhonete roubada num carro forte de assalto. Senti o estômago se contrair. Isso não era desmanche. Era preparação para assalto a banco. Movi o drone um pouco mais à esquerda. Sobre uma mesa improvisada, 5 objetos longos, metálicos. Mesmo em imagem térmica, o formato era inconfundível. Fuzis de assalto. Pelos carregadores curvados, pareciam AK-47. E ao lado deles, caixas pequenas e densas. Munição, talvez explosivos.
Meu coração batia forte. O Rick não era receptador, era o armeiro de uma célula criminosa. Enquanto eu gravava, um dos homens parou e olhou para cima. Na tela, vi a silhueta dele erguer a cabeça. O zumbido do drone era quase imperceptível, mas em noite de ar parado, qualquer ruído se multiplica. Ele cutucou o colega e apontou para o céu. Droga! Puxei o controle para trás e subi o drone rapidamente, fazendo ele desaparecer na escuridão. Mas era tarde demais. Um dos homens pegou algo da mesa, pelo tamanho, um fuzil, e apontou para cima. Eles sabiam. Ou, pelo menos, suspeitavam. Subi o drone até a altura máxima e o recuei até pousar no telhado da minha casa. Desliguei tudo, arranquei a bateria e enfiei o cartão de memória no bolso. Corri para dentro, tranquei a porta dos fundos e apaguei todas as luzes. Thor estava parado no corredor, o corpo tenso, os pelos das costas eriçados. Quieto, garoto! O portão do Rick começou a subir, devagar. Uns 50 centímetros, o suficiente para alguém passar rastejando ou olhar para a rua. Espiei pela persiana. Vi botas pretas e o brilho metálico de uma arma. Eles estavam procurando o espião. Peguei o celular e mandei mensagem pro Jake. Gravei tudo. Fuzis, carros blindados, maçarico. Eles me viram. Estou em casa com o Thor. Se não chegarem em 10 minutos, vai ter confronto. A resposta veio quase instantânea. Segura a posição. SWAT e equipe tática a caminho. 6 minutos. 6 minutos. Parece pouco, mas quando você tem criminosos armados a 20 metros da sua porta, é uma eternidade. Fui até o quarto e abri o cofre. Peguei minha pistola .40, 2 carregadores e o colete balístico antigo. Coloquei o colete no Thor também. Um modelo antigo de K9, nível 2. Não segura fuzil, mas ajuda contra projéteis pequenos. Ele aceitou o equipamento como se soubesse o que estava por vir. Subi o volume da TV da sala para disfarçar qualquer ruído interno. Depois apaguei o resto das luzes. O som no telhado começou. Passos leves, telhas estalando. Eles tinham decidido invadir. Olhei para o relógio. 4h03. A adrenalina já tomava conta. O Thor ao meu lado, respirando controlado. Olhos fixos no corredor. O barulho cessou. Silêncio total. O tipo de silêncio que antecede o caos. De repente, um estrondo. O teto do banheiro explodiu para baixo. Um homem desceu pendurado pelas mãos, chutando o gesso. Máscara preta, pistola com lanterna. O feixe de luz varreu o corredor. Gritei: Thor, pega! O cachorro saltou como uma flecha. O impacto foi brutal. Thor mordeu o braço armado do invasor e o derrubou com força no chão. O grito dele foi abafado pelo som do corpo batendo no azulejo. Outro homem começou a descer pelo buraco. Vi o cano de um fuzil surgindo. Disparei 2 vezes em direção à viga, ricocheteando só para gerar barulho. Polícia! Deita no chão! O segundo recuou, assustado. Eles não esperavam resistência. Não esperavam um ex-SWAT acordado. Thor mantinha o primeiro no chão, rosnando, os dentes cravados no antebraço. Guarda, Thor! Gritei. Ele soltou, mas ficou sobre o peito do invasor, pronto para atacar de novo. O relógio marcava 5 minutos quando a rua explodiu em sirenes. O som dos pneus e dos coturnos ecoou no quarteirão. SWAT! Mãos na cabeça! As vozes tomaram a rua. O portão do Rick foi derrubado com um ariete metálico. Gritos, luzes, clarões. O som seco de metal sendo jogado no chão. Olhei pela janela. Eles estavam sendo rendidos. Alguns tentaram fugir pelo telhado, mas foram cercados. 1 minuto depois, alguém bateu na minha porta. Sargento Harris, é o Mendes! Abri. A rua estava coberta de viaturas. O ar cheirava a pólvora e metal quente. Jake apareceu fardado, o rosto suado. Tá inteiro? Tô. O Thor segurou um deles. Entramos juntos no banheiro. O invasor estava imobilizado, com o braço sangrando e o olhar em pânico. Jake olhou pro Thor e riu. Bonito trabalho, garoto. Lá fora, os agentes traziam Rick Carlson algemado, de pijama, chorando. A expressão dele misturava medo e ódio. Passei por ele na calçada. O Thor sentado ao meu lado, calmo, a boca ainda suja de sangue. Eu avisei Rick. Eu disse que rastreador atrai coisa pior que rato. Ele abaixou a cabeça. Sabia que o jogo tinha acabado. Aquela madrugada ficou marcada na minha memória como uma cicatriz. Quando o sol começou a nascer, o bairro inteiro já estava acordado. Sirenas, fitas amarelas, curiosos na calçada, jornalistas tentando filmar por cima do portão. E eu ali, sentado na varanda com o Thor deitado aos meus pés, sentindo o peso do silêncio que vem depois do caos.
O Jake Mendes se aproximou, com o uniforme da SWAT manchado de poeira. Ele carregava uma prancheta, mas o olhar era o de quem ainda estava processando tudo. Você tem noção do que tinha lá dentro? Perguntou. Balancei a cabeça. Imagino, mas prefiro ouvir de você. 4 fuzis AK-47, 2 carros blindados prontos para ataque e 30 quilos de pasta base escondidos num fundo falso da SUV. Assobiei baixo. Então o vizinho não era só ladrão de carro, não. Ele era o armeiro da célula. E pelo jeito estava se preparando para um assalto grande. Banco, comboio, algo pesado. Olhei para o portão do Rick, agora completamente destruído. O ferro retorcido brilhava sob o sol nascente, como se o próprio bairro tivesse aberto os olhos. E os comparsas? Perguntei. E 6 presos. 2 feridos. Um deles mordeu a própria língua de medo quando viu o Thor. Não consegui deixar de sorrir. Ele sempre foi bom em causar impressão. Jake se abaixou e fez carinho na cabeça do Thor. Esse cachorro é uma lenda viva. Vou ver se consigo uma medalha para ele. Ele não precisa de medalha, Jake. Só de uma bolinha nova. Aos poucos, o movimento foi diminuindo. As viaturas começaram a sair, levando os presos. O Rick passou algemado bem na minha frente. Estava de pijama, o rosto suado, os olhos vermelhos. Parou por um instante e olhou para mim. Aquele olhar misturava raiva e desespero. Eu avisei, Rick. Falei baixo, só para ele ouvir. Quem tenta envenenar o cão errado, cava o próprio buraco. Ele desviou o olhar e entrou na viatura. E assim, o homem que infernizou minhas noites foi levado embora, não por mim, mas pela justiça que ele mesmo provocou. Durante o dia, a Polícia Civil assumiu a cena. Entraram com peritos, marcaram cada cápsula deflagrada com giz branco, recolheram armas, ferramentas e caixas de munição. O portão da casa foi lacrado com faixas amarelas, e a rua interditada até o fim da perícia. Eu só observava tudo da varanda, tomando café e com o Thor deitado ao meu lado. Ele parecia exausto, mas tranquilo. De vez em quando levantava a cabeça, como se conferisse se o perímetro ainda estava seguro. À tarde, o capitão da SWAT, um sujeito alto, com expressão séria, veio falar comigo. Sargento Harris, excelente trabalho. Se o senhor não tivesse agido com calma, eles teriam fugido antes da chegada da equipe. Eu só fiz o que qualquer policial faria, capitão. Nem todo mundo aposentado manteria essa disciplina. Ele olhou para Thor. E esse aí é um guerreiro. Sorri. É o melhor parceiro que já tive. Quando o último carro da perícia saiu, o bairro começou a voltar ao normal. Os vizinhos que antes me evitavam por medo do cachorro bravo, agora me olhavam diferente. A dona Marjorie, da casa da frente, trouxe uma torta de maçã. Para vocês dois, heróis do quarteirão. Obrigado, dona Marjorie. Mas o herói é ele. Ela sorriu. Então, divide com ele. Thor comeu um pedaço pequeno, lambendo o prato. Depois de tudo o que ele passou, era o mínimo que merecia. Nos dias seguintes, as notícias se espalharam. Cão aposentado da SWAT ajuda a desmantelar célula criminosa em Dallas. Saiu em 3 jornais e em 2 canais de TV. Eu não dei entrevista. Quem é do meio sabe. Quanto mais rosto aparece na TV, maior o alvo nas costas. Deixei o Jake dar as declarações oficiais. Ele contou tudo como se fosse uma operação planejada desde o início. E, sinceramente, deixei assim. A verdade é perigosa demais para virar manchete. 3 dias depois, o Jake me ligou de novo. Mike, boas e más notícias. Manda. Zizá, boas. O Rick foi transferido para o presídio estadual. Má. Descobriram que ele devia dinheiro para uma facção do Arizona. O que significa que esse pessoal sabe onde você mora. Suspirei. Achei que você ia dizer isso. A gente vai manter uma viatura patrulhando a área por uns dias. Mas você sabe como é. Depois de um tempo, some. Eu sei. Desliguei e olhei para Thor. Ele estava deitado na varanda, o focinho apoiado nas patas, olhos semicerrados. Parecia em paz, mas eu sabia que o instinto dele nunca desligava. A gente vai ficar bem, parceiro. Prometo. Naquela noite, sentei na calçada, olhando o céu de Dallas. O bairro estava silencioso. Não o silêncio tenso de antes, mas um silêncio limpo, de quem sobreviveu à tempestade. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar, misturado ao aroma distante de churrasco de algum vizinho. Ironia. Carne de novo, mas dessa vez, sem veneno. Olhei para o muro e pensei em aumentar mais meio metro. Talvez colocar concertina. Velho hábito de soldado. Quanto maior o muro, menor a preocupação. Thor se aproximou e encostou a cabeça no meu joelho. Bom garoto, você salvou a gente. Ele olhou para mim com aqueles olhos castanhos profundos,
como se dissesse que só fez o trabalho dele. E pela primeira vez em meses, eu respirei fundo sem sentir medo. Nos dias seguintes, a casa do Rick virou um ponto de curiosidade. Gente parava para tirar foto, adolescentes faziam vídeos pro TikTok, chamando o lugar de a Fortaleza da SWAT. A imprensa perdeu o interesse rápido, como sempre, mas o respeito dos vizinhos ficou. A dona Marjorie agora me chamava de Sargento Thor, e eu fingia que era o nome do cachorro, não o meu. O seu Parker, que antes reclamava do barulho, começou a deixar o carro estacionado mais perto da minha casa, porque é mais seguro. E as crianças do quarteirão batiam palmas quando viam o Thor passando na guia. Ele não se importava com a fama. Continuava sendo o mesmo profissional disciplinado, o mesmo parceiro silencioso. Uma semana depois, o Jake voltou com novidades. O Rick não aguentou a pressão. Entregou o resto da quadrilha. Vai viver pra contar? Difícil. O tipo de gente com quem ele se meteu não perdoa delator. Assenti em silêncio. Justiça do crime é rápida e sem apelação. Jake olhou pra mim. Sério. Você devia pensar em mudar de bairro, Mike. Não. Esse é meu território, e o Thor ainda tem trabalho por aqui. Ele riu, deu um tapinha no meu ombro e foi embora. Quando a viatura sumiu na esquina, entrei, fechei o portão e sentei na varanda. Thor deitou no chão, encostando o corpo no meu pé. Olhei pro céu, respirando o ar quente da noite texana. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era o silêncio da ameaça. Era o silêncio de quem venceu. 3 semanas se passaram desde a operação. A rua voltou ao que parecia ser o normal, mas a verdade é que, depois que você enfrenta o inferno, o silêncio nunca soa igual. A casa do Rick Carlson foi lacrada pela polícia. Tapumes de madeira cobrindo janelas quebradas, faixas amarelas de interditado e o portão de ferro retorcido ainda largado na calçada como uma lembrança feia. O resto da vizinhança fingia que o lugar nem existia, mas o Thor nunca esqueceu. Toda vez que a gente passava pela frente, ele desacelerava, farejava o ar e fixava o olhar no quintal do vizinho, o corpo inteiro em alerta. Eu tentava puxar a guia, mas ele travava as patas. Ele sabia que ainda tinha algo errado ali. No início, achei que era puro instinto. Trauma, talvez. Mas naquela noite de sexta, o destino resolveu provar que o faro dele estava certo. O corretor de imóveis apareceu na minha porta no fim da tarde. Um rapaz jovem e nervoso. Sr. Harris? Sou da empresa que administra o imóvel ao lado. A polícia liberou o acesso para a vistoria, mas eu ouvi um barulho estranho nos fundos. E, sinceramente, não quero entrar sozinho. Olhei para ele e depois para o Thor, que já estava de pé, rabo ereto. Eu e o Thor vamos com você. Peguei a lanterna, vesti o casaco e seguimos. O portão da casa ainda rangia, o chão coberto de folhas secas e pedaços de metal queimado. O ar lá dentro tinha aquele cheiro agridoce de ferrugem e solvente velho. O corretor mal colocou o pé no quintal e já quis voltar. Acho que foi só um gato. Mas o Thor ignorou ele completamente. Seguiu direto pro canto do muro, o mesmo canto onde ele costumava arranhar e rosnar nas noites antes da invasão. Começou a cavar com força, terra voando para todo lado. "O que foi, garoto?" perguntei ajoelhando. Thor parou, olhou para mim e depois para o chão, dando um leve latido curto. O sinal que ele usava no tempo de serviço para indicar localização confirmada. Apontei a lanterna. Ali, entre o mato e um pedaço rachado de concreto, havia uma tampa redonda de PVC. Foram necessários uns minutos com uma barra de ferro para abrir. Quando a tampa finalmente cedeu, a lanterna revelou um tubo largo, enterrado na vertical, com uma tampa rosqueada na outra ponta. Puxei com cuidado. O tubo estava pesado. Desenrosquei a tampa. O cheiro de mofo e papel velho tomou o ar. Dentro, maços de notas enrolados com elásticos gastos. E uma caderneta pequena, de capa preta. Fiquei em silêncio por um tempo, só ouvindo o som do vento e a respiração do Thor. Era dinheiro. Muito dinheiro. Levei tudo para casa e espalhei na mesa da cozinha. Contamos juntos. Ou pelo menos eu contei e o Thor vigiou. $80.000. O caderno tinha anotações à mão, datas, siglas, nomes, valores. Uma espécie de livro-caixa clandestino. Vendas de peças, transferências, entregas. E no rodapé de várias páginas, um código repetido. RCJ. Rick Carlson Jr. Thor deitou no chão, observando. Eu olhava para aquele dinheiro e sentia o peso da escolha crescendo no peito.
Podia reformar a casa, trocar o carro, pagar minha fisioterapia particular por um ano inteiro, e ninguém jamais saberia. O Rick estava preso. Provavelmente nunca mais sairia. A polícia já tinha encerrado o inquérito. Aquele dinheiro era o fantasma de um crime. Mas o problema é que eu sempre acreditei em uma coisa. O que você faz quando ninguém tá olhando define quem você é. Olhei pro Thor. Ele estava com o olhar tranquilo, focado em mim. Era quase como se me lembrasse do juramento que fiz anos atrás. Protege e serve. Sempre. Peguei um saco plástico grande, coloquei o dinheiro e o caderno dentro e fechei bem. Na manhã seguinte, dirigi até a sede da Rescue Paws, uma ONG que cuida de cães de rua e animais feridos de operações policiais. Eles já tinham tratado um K9 da minha unidade que levou tiro em serviço, então eu sabia que o dinheiro seria bem usado. A diretora, Dona Marta, me recebeu com um sorriso cansado. Sargento Harris, que honra ver você e o Thor aqui. Veio doar ração de novo? Algo assim, respondi. Coloquei o saco sobre a mesa. Isso aqui foi encontrado em uma operação antiga. Digamos que é um perdimento de bens não declarado. Ela me olhou confusa. Depois abriu o saco. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Isso aqui é muito dinheiro, Sr. Harris. Use para reformar os canis, comprar ração e bancar cirurgias. Nenhum recibo, nenhuma pergunta. Só promessa de que vai para quem precisa. Ela segurou minha mão. O senhor acabou de salvar mais vidas do que imagina. Saí de lá com o coração leve. O Thor ganhou um brinquedo novo, uma bolinha de borracha azul e um saco de biscoitos caninos. Na volta, abri as janelas do carro e deixei o vento quente de Dallas bater no rosto. À noite, acendi a churrasqueira do quintal. Pintei o muro novo naquela semana. Um tom claro para apagar a lembrança do ferro e da fuligem. Thor deitou ao meu lado, observando o fogo. O Rick achou que o problema dele era o barulho, parceiro. Falei, virando o bife na grelha. Ah, mas o problema dele foi subestimar o silêncio. Thor levantou a cabeça como se entendesse. Depois se deitou de novo, tranquilo. Enquanto o fogo crepitava, pensei em como a vida é irônica. Aquela carne envenenada que quase matou meu amigo acabou me levando até a verdade. E de um jeito torto, nos deu uma chance de fazer o bem. Quando a carne ficou pronta, dei a ele um pedaço pequeno. Sem sal, sem veneno, só gratidão. Ele comeu devagar. Depois encostou a cabeça no meu pé. Bom garoto, Thor. Bom garoto. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem a pistola debaixo do travesseiro, porque agora eu sabia que a justiça tinha sido feita, e que o meu anjo da guarda tinha 4 patas, dentes afiados e um coração que dinheiro nenhum compra.